Nós hoje estamos com um conjunto de situações que justificam as ausências e pedimos desculpas a ambos por essas ausências. Primeiro que ontem foram liberados os deputados em relação ao dia de hoje, que a votação feita ontem era o projeto que tinha, então muitos foram embora ontem, enfim, foram hoje. Esse problema com a nossa bancada de Espírito Santo, que está na NTT, e parece que tem um outro também, que é o posto dos conselheiros do CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, que leva junto uma discussão da presidência. Então, um conjunto de fatos objetivos e um conjunto de intercorrências que nos dificultaram nesse momento. Isso posto, eu queria perguntar se, como não tem deputado, se alguém da plateia gostaria de fazer umas 2 a 3 perguntas e nós pudéssemos proceder ao debate aqui, mesmo que não. Com a palavra o nosso consultor lá, depois o nosso. Os 3 estão inscritos então já. Ferraz e Moraes. Paulo. Bom dia a todos. Estou meio gripado, estou meio afônico, a voz meio ruim, mas que dá para. Eu queria parabenizar os 2 expositores, né? Muito informativos, muitos dados importantes para a gente. Eu queria só fazer 2 comentários em relação à palestra do Clóvis Omar. Realmente, os tributos pagos são superiores às participações governamentais. Mas os tributos, quem paga é a população, não é a empresa. Então, quando a gente vai abastecer o carro, a gente paga o ICMS, paga CID, PIS/COFINS, mas nós, consumidores, pagamos. Quando a Petrobras, as empresas, operadoras, os consórcios pagam, o royalty, a participação especial, sai da conta delas. Então, por isso que essa participação governamental é tão importante, porque é paga por quem produz, né? Com relação ao trabalho do Golbetti e do Serra, que foi apresentado aqui, eu conheço o trabalho e eles chegam a valores muito altos de participação governamental, considerando imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social do grupo líquido, mas a gente sabe que no Brasil, isso é histórico, se a gente pegar os balanços das 2 maiores empresas do Brasil que trabalham na exploração mineral, que são a Vale do Rio Doce, agora é só Vale, a Vale e a Petrobras, a gente vê que o pagamento de imposto de renda é muito baixo. Por quê? Porque o planejamento tributário, né, as estratégias para a redução da tributação no Brasil são extremamente efetivas, o que não ocorre em outros países. Quando a gente considera a Noruega, de fato na Noruega se paga imposto de renda na exploração petrolífera. No Brasil, realmente, o pagamento de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro da Petrobras é muito baixo. E, com relação ao trabalho, eles também têm um erro no trabalho, que as bases de cálculo são diferentes. Não são as mesmas bases de cálculo, eles consideram a mesma base de cálculo. Então, são essas considerações que eu queria fazer. Vou colocar os 3 para fazer as perguntas. O próximo é Arthur. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito de Macaé, que expôs na sua apresentação a questão do petróleo ser finido. É finido, mas não é tão breve assim. Haja vista que tem 3.000 produtos, uma ordem de grandeza, que se utilizam de petróleo. E também o senhor citou na sua apresentação a questão do carro da Toyota. Esse carro, quando vai ser abastecido com energia elétrica, essa energia elétrica provém da onde? Nós tivemos a crise hídrica, e se as hidrelétricas não estiverem produzindo energia elétrica, quem vai produzir é o fóssil.
ou a energia nuclear. Me parece então que isso aí eu acho que tem que ser mais bem apresentado para a população, porque o petróleo é uma energia fundamental hoje e bem mais 50 anos aí pela frente. O senhor falou também de geração de empregos na sua região. Nós temos aqui a apresentação que geração de empregos de petróleo, de vender mesa, vender cadeira, serviço de hotelaria, venda de parafuso, não é tão importante quanto a gente desenvolver o fornecimento de material de alta tecnologia e prestação de serviço de alta tecnologia. E por último, perguntar ao senhor se, sendo o petróleo, como o senhor afirmou, uma energia finita, que na minha avaliação não é tão finita assim, tão breve, o que Macaé fez de desenvolvimento municipal prevendo essa exaustão dos campos da Bacia de Campos? Obrigado. Terceiro inscrito, Paulo César. Não, desculpa. João Antônio. Ok. Bom, primeiro, reforçar o cumprimento à comissão por ter democratizado esse debate, ouvindo vários lados, e também a iniciativa nesse momento de abrir para a participação do plenário. Eu sou o Moraes, sou diretor de Relações Internacionais da Federação Única dos Petroleiros, e como tal nós acompanhamos o desenvolvimento dessa indústria, a geração de empregos e renda pelo mundo afora, e temos um pouco o histórico como ela se comporta no mundo e no Brasil. Então, nesse sentido, meu caro prefeito de Macaé, a quem eu cumprimento, o que nós podemos observar, quando trabalhadores do setor, é que a participação governamental para nós não é a arrecadação para o prefeito, para os vereadores ou para a máquina pública naquela região. A arrecadação, a participação governamental, ela é a garantia da efetividade de que essa indústria possa desenvolver o país. Não há histórico de nações que se desenvolveram a partir da geração pura e do lucro simplesmente das empresas. Bem ao contrário, foi a participação governamentais pelo mundo afora, onde essa indústria se desenvolveu, que possibilitou o desenvolvimento das nações. E nesse sentido, como um recurso finito, como é o petróleo, nós gostamos de citar o exemplo, uma palavra do Dalai Lama. Os recursos naturais, mais do que herdarmos das gerações passadas, tomamos emprestado das gerações futuras. Portanto, é necessário estruturar o país, e isso só se fará a partir das participações governamentais. Então, nesse sentido, a pergunta que eu lhe deixo é o seguinte: o mercado está aberto no Brasil desde 95, 97. Todo o território nacional está sob o regime de concessão, apenas um pequeno polígono está sob o regime de partilha. Então eu lhe pergunto, durante esses anos de abertura, o que agregou para a sociedade a participação das empresas privadas nesse setor, inclusive na região de Macaé? Que o senhor cite isso aqui para a gente. E para o Clovelmar, eu peço também, Clovelmar, como estudioso do setor, que você traga aqui para a contribuição para a comissão. Essa indústria tem no Brasil quase 60 anos, dos quais a maior parte esteve aberta, como eu já citei anteriormente. Quantos navios foram encomendados pelas empresas privadas multinacionais que atuam no Brasil? São cerca de 40 operadoras de petróleo no Brasil, presidente. Quantos navios já foram encomendados por essas empresas aos nossos estaleiros? Navios ou plataformas? Para a gente ter um parâmetro de o que a gente tem de perspectiva pela frente. E segundo também para o Clovelmar, que ele aborda como tem se comportado os investimentos das empresas privadas pelo mundo afora no último período. Há de fato a perspectiva que, ao retirarmos a exclusividade de operação para a Petrobras, essas empresas elas virão para disputar as reservas, simplesmente, ou virão para efetivamente fazer investimentos e, portanto, agregar valor ao nosso país? Era isso, obrigado. Seguindo a ordem de apresentação, passo a palavra para o Clovelmar. Em seguida, para o ministro. Oi, pegar? Tá. Queria agradecer as perguntas, do Paulão. Do Arthur foi mais direcionada ao Luiz, mas talvez tentar falar um pouquinho sobre isso também. E do Moraes, da FUNP. Paulão faz as críticas aos estudos. Eu acho que
é interessante a crítica, Paulão, mas a ideia era mais simbólica mesmo, de mostrar, tanto o primeiro lá, mostrando o quanto de recursos a Petrobras repassa, né? E aí o foco a ideia inicial era mostrar, sem entrar no detalhe, e você fez bem isso aqui, lembrou bem esse detalhe, de quem realmente paga a conta, mas é lembrar, pensando nos estados, no município da União, como é que chega esse recurso até eles. E aí é cerca de 100 bilhões por ano que passa pela Petrobras. É a empresa que tem 99% das refinarias, 100% praticamente das refinarias do país, tudo que é refinado é ela que refina. Ela que faz investimentos para a criação de novas refinarias. É ela que abastece o mercado nacional, e aí para ela isso é importante. Se você olhar os últimos, 2015, foi a primeira vez que a Petrobras teve um resultado importante na área de abastecimento, por mais que tenha apresentado prejuízos contábeis, você mostrou isso, em relação aos impairments que ela realizou. O setor de abastecimento foi o que fez ela crescer e fez ela apresentar resultados positivos, né, de certa maneira, operacionais até. A ideia aqui era mostrar que cerca de 100 bilhões passam pela Petrobras e vão para os estados, municípios e para a União. E isso tem toda a razão de pensar como é que a gente paga esse preço, né? Quando a gente compra, paga os impostos. Não só a Petrobras, qualquer produto que a gente comprar está medido dentro do imposto. A segunda questão que você fala sobre os estudos, a ideia também ali era, de forma bem simbólica, apresentar, tem uma série de estudos, inclusive seu até, como eu estava citando muito você, eu quis trazer uma outra novidade nesse caso, mas é mostrar que os modelos de partilha de produção têm uma arrecadação de participação governamental maior do que o modelo de concessão. E o princípio de um modelo é que o Estado tem um controle, né? A União passa a ter o controle das riquezas e também arrecada mais com isso. E o outro modelo é as empresas, a concessão. As empresas têm concessão e elas tomam uma decisão em relação a tudo, inclusive os lucros, né? Elas vão arrecadar. Então, essa é a ideia principal ali do estudo. Interessante. O Arthur traz uma questão que pensando que é um pouco, e o Arthur e o Moraes, eu vou tentar responder os dois de uma vez só, pegando assim na fala. Acho que o debate aqui, a gente tinha pensado nisso já no início, essa é a 10ª audiência que a gente está fazendo em relação, debatendo esse tema, esse projeto, e eu diria que, assim, em todas essas audiências aparecem sempre 3 grandes questões. Uma questão que apareceu é investimentos. Quem faz investimentos? E o investimento está ligado à questão do emprego, tudo isso depois. Então, o investimento é uma questão que aparece em todas essas audiências. Segunda questão, e o Moraes toca nesse ponto na pergunta dele, é o tempo que a gente tem para explorar a riqueza. Descobrimos uma riqueza imensa. Qual o tempo que a gente tem? Tem que correr ou tem que ir devagar? E a terceira questão, que também está ligada a isso, também tem a ver com o tempo, é o uso do petróleo. E o Ferrari toca na pergunta dele, tem a ver um pouco com isso. Então, o petróleo, a gente já discutiu isso aqui em outras audiências. O petróleo deve ser pensado só como uma fonte de energia para mover carros, por exemplo? Não. A visão da FUB, a visão que eu tenho acompanhado no debate da FUB, tentando construir com eles um material de estudos e olhando algumas análises, a visão é que não, o petróleo é muito mais que isso. O petróleo tem que ser pensado como uma fonte, uma matéria-prima disputada no mundo todo, né, já há pelo menos mais de um século, que é uma grande fonte de riqueza, e que o uso dele pode ser feito em várias outras frentes, para além da energia. Por mais que não tenhamos, tomara que não, carros movidos a petróleo, o petróleo ainda vai continuar sendo uma fonte de riqueza de outras. Aqui nessa mesa tem várias coisas produzidas de petróleo. E aí, a segunda questão, e o Moraes traz, queria falar também rapidamente sobre isso, e quero lembrar, o Aloysio lembrou bem a fala do Lula, do presidente Lula, quando a gente fez essa descoberta. Né? Um dia desses, conversando com, até na audiência que teve como Estrela,
conversando com ele, ele me contou uma história, porque a minha pergunta sempre era assim, eu estou um tempo acompanhando a FLUP, minha pergunta era a seguinte, que eu fiz para o Estrela. Peraí, a Petrobras, no modelo de concessão, disputando de forma igual com todas as empresas que estavam aqui, podiam disputar os leilões, no modelo de concessão descobre o pré-sal. Havia uma suposição, uma hipótese que ali naquele espaço teria petróleo. Ela vai lá, faz um investimento, um grande investimento, um risco imenso, faz o furo e acha o petróleo e comprova o petróleo. E a minha pergunta para o Estrela é a seguinte: Estrela, como é que foi, dada a descoberta do petróleo, do pré-sal, como é que foi a discussão dentro da direção da empresa, da Petrobras, do que fazer com aquela riqueza? A Petrobras, naquele momento, no modelo de concessão, poderia ter tomado a decisão de dizer o seguinte: eu não vou anunciar isso para o país, eu vou anunciar como um bem meu, da minha empresa Petrobras, que eu descobri no modelo de concessão a volume imenso de petróleo. E imagine quanto isso geraria de expectativa positiva, e gerou, né? Mas geraria muito mais expectativa positiva para a Petrobras como empresa. E ele me disse o seguinte: naquele momento a gente tomou uma decisão, e aí quando a gente foi conversar com o Lula, porque a gente tinha várias questões para ser discutidas, o Lula disse o seguinte: olha só, essa não é uma decisão da Petrobras, essa é uma decisão do povo brasileiro. Esse petróleo não é da Petrobras, esse petróleo é do povo brasileiro. E é ele que tem que tomar a decisão sobre o que fazer com esse recurso. E aí abre-se todo um debate, e aí 3 anos de discussão na Câmara, no Senado, para mudar a lei, para tentar fazer com que esse bilhete premiado, essa riqueza imensa, fosse da melhor maneira possível utilizada pela sociedade brasileira. Minha pergunta aí para ele era a seguinte: mas e se fosse uma empresa privada? E se a Shell tivesse, por exemplo, ela aqui, tivesse descoberto o pré-sal? Será que ela iria propor ao povo brasileiro a possibilidade de discutir o que fazer com essa riqueza? Então, essa é uma questão que tem a ver com uma coisa do investimento que o Moraes falou. Lembrando dessa história, o que a gente percebe? E lembrando dessa fala do Lula, a decisão do Lula naquele momento, tem a ver com a seguinte, com a questão central que a gente está o tempo todo tentando discutir, e é a 10ª reunião que a gente faz aqui para discutir isso. O que a gente faz com essa riqueza? Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Tem posições. A FLUP, os representantes dos trabalhadores, mas não só, outras correntes, defendem que a gente tem que tentar fazer com que essa riqueza seja da melhor maneira possível utilizada. Mesmo assim, a gente ainda corre o risco, mesmo usando da melhor maneira possível, corre o risco de usar essa riqueza e não conseguir, durante um tempo maior da nossa história do país, ser um país desenvolvido. Se a gente olhar, respondendo Moraes, as carteiras, e aí é dado do Sinaval, as carteiras de investimentos, de encomendas dos estaleiros, que já foi dito aqui em outras reuniões, é zero. Só a Petrobras encomenda. Também só a Petrobras, ela opera aqui, ela conhece o que ela está operando, é a empresa que as outras empresas querem ela como parceira, né? Então, vou ressaltar aqui a importância. Para finalizar, lembrando dessa história do que a gente tem que fazer com isso, eu lembro de uma vez, eu fui num debate, uma audiência pública, na Câmara de Vereadores de Campos, e para discutir royalties. E aí eu vi uma fala de um professor do IFE, muito interessante, que é o seguinte, ele diz o seguinte, e aí tem a ver com um debate aqui também, que a gente faz aqui, ele diz o seguinte: por mais que a gente pegue aqui em Campos, pegue todo o recurso que o Campos recebe de royalties e participação especial, e diga para a sociedade de Campos o seguinte, vamos fazer aqui uma discussão, qual é a melhor maneira da gente usar esse recurso? E a sociedade de Campos decida que a melhor maneira seja, não sei, incentivar as indústrias, ou investir na educação, ou se a gente fizer isso, tá? E tentar usar da melhor maneira possível, no futuro, quando não tiver mais os royalties, a gente nunca mais vai gerar o mesmo volume de recursos. Ou seja, ele disse que a Prefeitura de Campos não deveria se acostumar, e Macaé acho que passa muito bem, não deveria se acostumar àquela arrecadação. Aquela arrecadação, essa arrecadação é uma arrecadação que sofre alguns efeitos. Um efeito que sofre, que tem que mostrar aqui, é a queda do preço. Ou seja, por uma discussão geopolítica no mundo, o preço cai, e o impacto disso
o grande impacto disso tem a ver, bate lá no senhorzinho que mora em Macaé. Ele diria, o que eu tenho a ver com a queda do preço do barril de petróleo? Diria que muita coisa. Então, essa é uma questão interessante. A gente tem que fazer esse debate aqui e continuar debatendo e aprofundando, mas acho que o foco central nosso é como é que a gente faz dessa descoberta que a gente fez, né, no Brasil, com essa possibilidade que a gente tem para fazer investimentos, para tirar esse petróleo sem risco ambiental, para fazer com que esse petróleo gere riqueza da melhor maneira possível. Até agora, o que a gente tem percebido, a não ser que mude tudo, quem faz esses investimentos, quem fez os investimentos, quem promoveu esse movimento é a Petrobras. Ela sofreu alguns ataques agora, e a gente vê os efeitos disso, né, da sua redução de investimento, que não é uma redução de investimento só dela. Ela tem reduzido investimentos, assim como as outras empresas têm reduzido investimento. Todas estão reduzindo investimento. Todas as empresas de petróleo têm acompanhado isso. Tem uma redução dos empregos. Então, esse é um efeito mundial, principalmente por conta da queda do preço do barril. É isso.